Graça e paz, amada igreja. Deus abençoe a tua vida, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe o teu lar. Deus te abençoe em nome de Jesus. Quero compartilhar mais uma vez a palavra do Senhor com os irmãos, a fim de que essa palavra alcance o vosso coração, edifique a sua vida, edifique a tua casa, edifique o teu lar. Se você está com a sua Bíblia aí, abre a sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. 1 Samuel, capítulo 15, verso 22. Eu quero primeiramente orar por você, por sua vida, por sua casa. Pai, nós te bendizemos, nós te louvamos, pedimos o teu direcionar, pedimos o teu conduzir, que a tua palavra, Deus, encontre lugar, guarida em cada coração, em cada vida, que onde essa palavra está adentrando, que ela possa, Deus, vir com cura, restauração, direcionamento, sustentabilidade, Deus, de cada vida, de cada casa. Que a tua provisão, que o teu cuidado sejam abundantes sobre cada vida e sobre cada necessidade, em nome de Jesus. Amém. 1 Samuel capítulo 15, verso 22 nos diz: Porém Samuel disse: Tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor do que a gordura de carneiros. Meu amado, o tema da nossa mensagem nesse dia é melhor obedecer. É melhor obedecer. É sobre isso que eu quero pensar com você, é sobre isso que eu quero discorrer com você, para que juntos possamos aprender sobre a palavra do Senhor. Para que nós possamos entender melhor esse verso, nós precisamos entender o contexto que ele se aplica ou que ele está inserido. Aqui nós temos Deus se dirigindo a Saul através do profeta Samuel, dizendo a Saul que os amalequitas, Amaleque, o seu povo, deveria ser destruído. Os amalequitas deveriam ser exterminados, aniquilados, ceifados. Todo o seu povo deveria ser extinto neste momento. Isso para se cumprir uma promessa que Deus havia feito ainda a Moisés. Se nós olharmos em Êxodo capítulo 17, verso 8 ao verso 16, ali nós temos a batalha de Israel contra os amalequitas. Israel estava acabando de sair do Egito, e os amalequitas então buscaram guerrear contra Israel, contra Israel. E nessa ocasião então, nós temos ali Moisés, Arão e Hur. Os três sobem até o topo do monte, e de forma que se Moisés levantasse os braços, mantivesse seus braços erguidos, o povo de Israel começava a vencer a batalha. Se Moisés abaixasse os braços, os amalequitas começavam a vencer as batalhas. E enquanto Moisés, Arão e Hur estavam lá em cima no monte, Moisés levantando os braços, Josué estava lá embaixo guerreando contra os amalequitas. Deus então estava nessa batalha, operando dessa forma. Se Moisés mantivesse os braços levantados, Israel vencia. Se Moisés baixasse os braços, os amalequitas venciam. E durante toda essa batalha, então, Arão e Hur se colocaram a sustentar os braços de Moisés, para que os seus braços permanecessem levantados, a fim de que o povo de Israel vencesse a batalha. E assim então Israel conseguiu vencer a batalha. Israel conseguiu vencer essa grande batalha, que se deu até o pôr do sol, que se deu até o sol se pôr, até o final do dia. Israel então terminou aquele dia vencendo a batalha contra os amalequitas, onde Moisés permaneceu com seus braços levantados, com a ajuda de Hur e com a ajuda de Arão. Então, em Êxodo capítulo 17, verso 14, nós temos a seguinte declaração do Senhor a Moisés: Então disse o Senhor a Moisés: Escreve isto para memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. Semelhantemente, em Deuteronômio capítulo 25, verso 19, Deus diz: Quando, pois, o Senhor teu Deus te houver dado sossego de todos os teus inimigos em redor, na terra que o Senhor teu Deus te dá por herança, para possuíres, apagarás a memória de Amaleque de debaixo do céu, não te esqueças. Essa era a promessa que Deus havia feito a Moisés e ao povo. Essa é a palavra que o Senhor tinha dirigido a Moisés naquela ocasião então. E aí quando chega então, aqui 1 Samuel, no reinado de Saul,
Deus então resolve aniquilar, Deus resolve então acabar com os amalequitas no reinado de Saul. Saul era encarregado disso. Uma promessa que Deus havia feito com Moisés agora iria se cumprir no reinado de Saul. Saul tinha que aniquilar os amalequitas. Então Saul planejou, armou uma emboscada e se deu com ímpeto contra os amalequitas, de modo que mataram crianças, mulheres, homens. Mas Saul não obedeceu por completo a ordem de Deus. A ordem era acabar com todos. Rei, animais, tudo que era dos amalequitas deveria ser extinto, deveria ser acabado. Mas Saul então resolveu por bem, por si próprio, colocando a sua conta em risco, levar cativo a Agag, rei dos amalequitas, os seus bois, as suas ovelhas, os seus animais saudáveis e bons, como prêmio da sua investida contra os amalequitas. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 9, nós temos a seguinte declaração: e Saul e o povo pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois e os animais gordos e os cordeiros e o melhor que havia, e não os quiseram destruir totalmente, porém toda coisa vil e desprezível destruída. Mas essa não era a ordem do Senhor. Deus não havia dito para eles levarem algumas coisas como prêmio da sua investida contra os amalequitas. A ordem de Deus era bem clara: os amalequitas deveriam ser extintos, aniquilados, ceifados totalmente. Mas Saul não cumpriu então essa ordem do Senhor. Saul não cumpriu isso diante do Senhor. Então Deus vem até Samuel e diz: Samuel, você vai até Saul e vai dar uma ordem para ele, vai repreender ele, porque ele não cumpriu cabalmente a minha ordem, ele não cumpriu aquilo que eu havia mandado fazer. Saul então até tentou esconder os animais e Agag da presença de Samuel, mas não conseguiu, não foi possível. Quando Samuel estava ali repreendendo Saul, ele ouviu o bramido dos animais, ele ouviu os barulhos dos animais e questionou Saul por isso. E aí então nós temos esse verso onde Saul tentou de todas as formas argumentar, tentou de todas as formas inventar desculpas ou espiritualizar a questão, mas o fato era que ele não obedeceu à voz de Deus, ele não obedeceu à ordem de Deus, ele não obedeceu aquilo que Deus havia dito para ele fazer. A ordem de Deus era bem clara: aniquila, extingue os amalequitas, mas ele não cumpriu. Achou melhor levar alguns prêmios de consolação para com o povo, achou melhor levar o rebanho, levar o gado e até mesmo o rei como prêmio da sua investida contra os amalequitas. Mas essa não foi a ordem de Deus. Então no verso 22 nós temos: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, quanto em que se obedeça a sua palavra? Um dos argumentos que Saul usou era de que os sacrifícios dos animais eram para oferecer sacrifícios a Deus. Ele diz: olha, o Senhor se agrada de sacrifício, o Senhor ama sacrifício, o Senhor requer sacrifício do seu povo. Então nós pegamos os animais para oferecer sacrifício a Deus, para sacrificar ao Senhor esses animais. Olha que historinha bonitinha. Saul tentou espiritualizar a coisa. Saul tentou falar para Samuel que os animais eram para oferecer sacrifício a Deus. De fato, Deus pedia sacrifícios do seu povo. De fato, Deus pedia que fossem oferecidos sacrifícios como pagamento ou como forma de remissão, de remir o povo pelos seus atos, pelos seus pecados diante de Deus. A forma do povo ser justificado, do povo se tornar perdoado diante de Deus por seus atos, por seus pecados, era oferecer sacrifício ao Senhor, era que os animais fossem mortos, o sangue fosse derramado como pagamento dos seus atos, dos seus pecados. Saul, sabendo disso, diz: os animais são para que nós ofereçamos sacrifício ao Senhor, são para que nós ofereçamos sacrifício a Deus. Mas o fato é que aqueles animais não eram consagrados ao Senhor, não eram separados para que fossem oferecidos sacrifícios ao Senhor. Eram animais oferecidos aos deuses pagãos dos amalequitas, eram animais consagrados aos deuses pagãos dos amalequitas. E muito mais do que isso, ia contra a ordem de Deus, era para aniquilar todos. Havia gado suficiente, animais suficientes
no povo de Israel, para que fosse oferecido sacrifícios a Deus por gerações. Mas eles acharam por bem pegar aqueles animais e espiritualizar a questão, dizer: nós vamos oferecer sacrifício a Deus. Esses animais aqui são para que nós possamos agradar o Senhor. Deus vai se agradar desse sacrifício, Deus vai gostar desse sacrifício, vai ser bom. Meu amado, aqui está a primeira lição para a nossa vida. Muitas vezes nós queremos espiritualizar aquilo que o mundo oferece, colocando dentro da igreja, dizendo: é para alcançar pessoas, é para alcançar vidas, isso vai honrar o nome do Senhor, isso vai glorificar o nome do Senhor, através disso nós vamos alcançar mais vidas, nós vamos alcançar mais pessoas. Mas na verdade nós estamos fazendo somente aquilo que nossa carne deseja, aquilo que nosso coração deseja, e não em cumprir a vontade do Senhor. A Saul, a ordem era bem clara: aniquila, acaba, extermina os amalequitas. Mas ele achou bem pegar os animais, e quando vê a repreensão do Senhor, ele diz: não, isso é para oferecer sacrifício a Deus. Nós estamos de igual forma, pegamos as coisas oferecidas aos pagãos, oferecidas pelo mundo, colocamos dentro da igreja e queremos espiritualizar a coisa. Achamos que não haverá problema, achamos que não tem problema nenhum. Afinal de contas, nosso intuito, nosso propósito são vidas, são almas. Mas isso é mentira. O que nós queremos é tornar a nossa igreja tão atraente quanto o mundo. Mas a igreja precisa ser diferente. A igreja precisa se tornar atraente justamente por ser diferente do mundo, e não por ser igual ao mundo. E a grande questão: o povo de Israel oferecia sacrifício a Deus como parte do seu pagamento, ou como parte de ser remida, de ser perdoada pelos seus atos diante de Deus. Graças a Deus nós não precisamos mais disso. Não precisamos mais oferecer sacrifício ao Senhor. O Cordeiro de Deus, Cristo Jesus, foi oferecido em meu lugar e em seu lugar. O preço do pecado foi pago. Cristo morreu em nosso lugar. O sacrifício não precisa ser mais feito. Os animais não precisam ser mais mortos em altares, oferecidos a Deus como pagamento pelos pecados, como pagamento pelos meus atos e os seus atos errados, pecaminosos. Um único sacrifício foi oferecido diante de Deus para toda a eternidade, para todo sempre. Cristo Jesus morreu naquela cruz como oferta, como sacrifício a Deus, como pagamento pelo meu pecado, pelo seu pecado. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eis o Cordeiro do Senhor que redime toda a humanidade diante do Senhor. De fato, o sacrifício não precisa ser mais levantado ou levado diante do Senhor. Altares não precisam ser mais levantados, erigidos. Animais não precisam ser mais mortos, porque Cristo já fez isso naquela cruz. O sacrifício não é mais necessário, mas a obediência é. O sacrifício não precisa ser mais feito, mas a obediência precisa ser cumprida. Que nós não nos esqueçamos disso. Não é porque nós não oferecemos mais sacrifícios que não precisamos mais obedecer ao Senhor. O sacrifício foi aniquilado, foi extinto, porque Cristo se ofereceu em nosso lugar, porque Cristo morreu em nosso lugar como sacrifício pelos nossos pecados. Mas a obediência a Deus precisa ser praticada, precisa ser vivida. Porque nós estamos no tempo da graça. Pensamos que não precisamos mais obedecer ao Senhor. Pensamos que podemos fazer qualquer coisa do nosso jeito, da nossa forma, da nossa escolha. Dizemos: Deus é bom, o tempo todo Deus é bom o tempo todo. Mas que nós não se esqueçamos que Deus é bom, Deus é maravilhoso, Deus é gracioso, mas Deus é juiz, Deus é reto, Deus é justo, Deus é justiça. Não é porque nós estamos no tempo da graça que não precisamos mais obedecer ao Senhor. Não é porque estamos no tempo da graça que precisamos ou que podemos fazer tudo que der na telha, tudo que nós achamos que devemos fazer, temos que fazer. Não, há uma diretriz, há um ensinamento muito propício para nós, que é continuarmos obedecendo a voz, a palavra, o direcionamento de Deus.
Pensamos porque estamos no tempo da graça, porque Deus é bom, Ele vai aceitar qualquer coisa, Ele vai aceitar qualquer coisinha. Não vai, não vai, porque nós estamos no tempo da graça, nós precisamos justamente obedecer ao Senhor. Porque Deus é bom, nós precisamos obedecer ao Senhor. Porque Deus é reto, nós precisamos obedecer ao Senhor. Deus é o supremo juiz. Ele não requer sacrifícios, mas Ele requer a obediência da sua palavra. Ele requer a obediência à sua palavra. Não somente a sua palavra proferida nos cultos de domingo, não somente a sua palavra proferida através das mensagens, mas muito mais a sua palavra proferida na sua totalidade, de Gênesis a Apocalipse. O Senhor requer obediência a essa palavra, a essa verdade. Se a palavra do Senhor não rege a sua vida, não direciona os seus passos, não direciona o seu pensamento, não direciona a sua forma de agir, a sua forma de pensar, a sua forma de viver, se a palavra do Senhor não é a que norteia a sua vida, que dá direção à sua vida, a sua forma de pensar, a sua forma de agir, então alguma coisa está errada. O que nós precisamos em todo o tempo é obedecer essa palavra, esse ensino, essa verdade. É melhor obedecer do que sacrificar. Porque Saul não obedeceu a ordem de Deus, porque Saul não obedeceu a palavra do Senhor, ele foi retirado do trono de Israel. Porque ele não obedeceu a palavra do Senhor, a ordem de Deus era: aniquila, acaba, extermina os amalequitas. Porque Saul não obedeceu a ordem de Deus, ele perdeu o trono. Deus tirou ele do trono de sobre Israel. Não foi Davi que pegou o trono de Saul. Não foi Davi que tirou Saul do trono, não. Foi o próprio Saul que perdeu o trono e a autoridade diante do Senhor, porque não seguiu a ordem de Deus, não seguiu os princípios de Deus, não seguiu o direcionamento de Deus. Há sérias consequências. Há sérias consequências, meu amado, em nós não seguirmos a ordem de Deus. Muitas vezes nós deixamos de conquistar, de alcançar algumas coisas na nossa vida, porque deixamos de obedecer a palavra do Senhor, porque deixamos de cumprir a ordem do Senhor. E muitas vezes nós temos a mania que Saul teve, de inventarmos ou de espiritualizarmos as coisas. Mas isso é para o bem de fulano, isso é para o bem daquilo, isso é para o bem daquilo outro. Não interessa. Se a palavra do Senhor é não, é não. Se a palavra do Senhor é aparte-se disso, não faça isso, não se contamine com isso, não tem aparência do mundo, então nós não podemos espiritualizar as coisas, achando justificativas, ou meios, ou desculpas, de tornar aquela coisa plausível de ser feita. Mas na verdade o Senhor repreende. Infelizmente, há muitas igrejas se assemelhando com o mundo. Há muitas igrejas se assemelhando com as coisas do mundo, com desculpas plausíveis de que nós precisamos alcançar as pessoas e usar todos os métodos possíveis. Mas onde está obedecer a palavra do Senhor? Onde está a santidade? Onde está ser separado do mundo? Por isso, meu amado, é melhor obedecer ao Senhor. Não inventar desculpas, não espiritualizar as coisas, tentando dizer: o Senhor vai se agradar disso, enquanto na verdade a única coisa que o Senhor requer é a obediência. Que nós obedeçamos a sua palavra, a sua ordem, o seu direcionamento, o seu conduzir para com nossas vidas. Que nós possamos ter isso em mente em todo o tempo, que nós possamos ter isso em nossos corações em todo o tempo. Saul sofreu sérias consequências porque não obedeceu a ordem de Deus, e a ordem de Deus era bem clara. A ordem de Deus era bem clara: acaba com os amalequitas. Mas Saul achou melhor não fazer isso, e isso trouxe sérias consequências na sua vida. Mas o verso nos continua dizendo:
Eis que obedecer é melhor do que o sacrificar. Eis que obedecer é melhor do que sacrificar. Meu amado, Deus nos convida a termos uma vida ou uma atitude de transformação de vida. Deus nos convida a termos atitudes que demonstram transformação de vida, transformação de pensamento, transformação de atitudes para com as coisas, para com o mundo. Por diversas vezes, Deus repreendeu Israel, dizendo: olha, não adianta vocês me oferecerem sacrifícios, se ações de vocês, se a vida de vocês não condizem em servir ao Senhor, não condizem com transformação. Não adianta nós estarmos frequentando os cultos se a nossa vida não demonstra atitudes ou ações de transformação, de mudança. Muito mais do que oferecer sacrifício a Deus, Deus estava interessado na mudança de vida do povo. Muito mais do que receber o sacrifício de animais, Deus queria ver a transformação do povo, a transformação de vida, de atitude. Deus de fato queria ser o Deus de Israel, não apenas de título, mas de ações. Ver o povo mudando, buscando a viver diferente das outras nações, diferente dos outros povos. O povo oferecia sacrifício a Deus, mas seus corações estavam longe do Senhor. Eles ofereciam sacrifício ao Senhor, mas seus corações estavam afastados da presença do Senhor. Em Isaías capítulo 1, verso 11 ao verso 17, Deus traz uma repreensão para o povo sobre o culto hipócrita que eles estavam oferecendo a Deus, sobre a forma de cultuar hipócrita que eles estavam tendo diante do Senhor. No verso 11, Deus diz: de que me serve a mim a multidão de vossos sacrifícios? Diz o Senhor: eu estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrada o sangue de novilhos, nem de cordeiros, nem de bodes. Deus diz: olha, eu estou farto do sacrifício de vocês, eu estou farto daquilo que vocês estão oferecendo, porque isso é só hipocrisia, isso é só para que vocês possam se sentir bem. Nós estamos cumprindo o sacrifício do Senhor, nós estamos cumprindo aquilo que o Senhor quer de nós, oferecer sacrifício. Olha que bonito. Mas Deus queria mais deles. O verso 17 de Isaías diz: lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade de vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. O verso 17 diz: aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei ao opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Deus estava dizendo: eu quero ações, eu quero ver transformação de vida, eu quero ver vocês agindo diferente, não somente cultuando, oferecendo sacrifícios. O que Deus espera de nós é ver atitudes que demonstram transformação de vida, que demonstram que a sua palavra está adentrando no nosso coração e nossa vida, que demonstram que nós estamos seguindo essa verdade, essa palavra como princípio de regra e fé para a nossa vida. Nós não vivemos baseado no que o mundo acha ou no que o mundo oferece, mas nós vivemos baseado no que o Senhor nos ensina em sua palavra. Obedecer é melhor, obedecer essa palavra é o melhor para a nossa vida. Em Oséias capítulo 6, verso 6 diz: pois misericórdia quero e não sacrifício, e o conhecimento de Deus mais do que holocaustos. Deus traz uma repreensão, o povo diz: olha, eu não quero os sacrifícios, eu quero que vocês me conheçam, eu quero que vocês vivam essa verdade, essa palavra, esse ensino que eu tenho aplicado à vida de vocês. Eu quero que vocês ajam com misericórdia, eu quero ver transformação de vida. Meu amado, é isso que o Senhor requer de nós, transformação de vida. Muito melhor obedecer do que sacrificar. O Senhor espera ações diferentes em nossas vidas. Deus não está interessado em frequência de culto se não há transformação de vida. Deus não está interessado quanto você lê a sua palavra se não há transformação de vida. Deus não está interessado em quanto você se flagela se não há transformação de vida. Deus não está interessado nas coisas que você faz como rituais
religiosos se não há transformação de vida. Em Mateus capítulo 5, verso 13, na versão NVI nos diz: vocês são o sal da terra, mas se o sal perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Esse é o chamado da igreja, ser sal da terra, ser o diferencial, ser aquele que vai de fato mostrar a graça, o cuidado, a transformação de vida diante do Senhor, não para ser igual ao mundo, mas para ser diferente do mundo, não para oferecer as mesmas coisas que o mundo oferece, mas para oferecer a graça, a misericórdia, o amor e o cuidado de Deus, transformação de vida. Muito mais do que oferecer sacrifícios, nós somos chamados para obedecer a palavra do Senhor, para obedecermos a ordem do Senhor. E quando nós fazemos isso, quando nós obedecemos a voz do Senhor, nós apresentamos mudança, transformações de vida, transformações de atitude. A nossa vida demonstra transformação. Paulo diz: já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A minha vida agora é diferente. A minha vida agora é uma vida de transformação. A minha vida agora é uma vida de mudança. A minha vida agora consiste em obedecer a voz e a ordem do Senhor. Deus não estava interessado nos sacrifícios que o povo estava oferecendo. Deus estava interessado na obediência que eles deveriam ter para com o seu Deus, em cumprir a sua ordem, em cumprir a sua palavra. Meu amado, é isso que o Senhor requer de nós. Uma segunda coisa que se aplica a essa passagem, um segundo entendimento que nos dá sobre é melhor obedecer do que sacrificar, é que muito melhor é obedecer a voz de Deus do que pagar para ver. É muito melhor obedecer a ordem do Senhor do que sofrer sérias consequências por não obedecer a sua palavra, por não obedecer a ordem do Senhor, por não obedecer os seus ensinamentos. Saul pagou o preço. De repente Saul quis pagar para ver. De repente Saul diz: eu vou ver o que vai dar, qual que vai ser o resultado disso. Não cumpriu a ordem do Senhor, não cumpriu a ordem direta de Deus, pagou para ver. Qual o resultado? Perdeu seu trono, teve seu trono tirado, porque ele não obedeceu, não cumpriu a ordem do Senhor. Em 1 Samuel capítulo 15, verso 23 nos diz: porque a rebelião é como pecado de feitiçaria, e a obstinação é como a idolatria e o culto a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, Ele também te rejeitou a ti, para que não sejas rei. Essa foi a palavra e a sentença que Deus deu a Saul. Você não obedeceu a minha palavra, você rejeitou a palavra do Senhor, Deus rejeitou você do trono. Deus rejeitou você do seu reinado. Não foi Davi que tirou Saul do trono, foi o próprio Saul que abriu mão por não obedecer a palavra do Senhor. Por isso não pense que não há consequências em não obedecer a ordem do Senhor, em não obedecer a sua palavra, em não seguir os princípios de Deus. Se eu e você dissermos que somos cristãos em Cristo, se eu e você fomos salvos em Cristo Jesus, nós precisamos cumprir e obedecer a sua palavra. Não é uma questão de escolha, simplesmente, não é uma questão, olha, se você quiser, talvez não, é um imperativo. Obedeça a palavra do Senhor, a ordem do Senhor, porque senão haverá sérias consequências sobre a sua vida, para com a sua vida. Deus é o Deus de graça, mas também é o Deus reto e justo. A palavra do Senhor, ela contém a correção, repreensão para com nossos erros. Ela nos ensina a buscarmos os princípios de Deus, os cuidados do Senhor. Deus é sim bondoso, é misericordioso, é longânimo, é compassivo, mas também é reto, é justo. Há coisas maravilhosas. Deus é misericordioso para conosco, é longânimo, é compassivo, mas também Deus é reto. Deus é justo. Não acho que você vai viver de qualquer maneira, de qualquer forma, sem sofrer as duras consequências por suas atitudes.
Deus nos dá a oportunidade em todo tempo de mudarmos. Deus nos dá a oportunidade em todo tempo de abandonarmos o nosso velho eu. Deus nos dá a oportunidade de vivermos uma vida de transformação, de mudança, de atitude, de pensamento. Deus nos dá a oportunidade de não sermos como o mundo. Deus nos dá a oportunidade de sermos de fato, vivemos de fato diferentes do mundo. Mas se não houver mudança de atitude, se não houver a obediência à sua palavra, a mão do Senhor nos corrigirá. E muitas vezes de forma severa, de forma dura e duradoura. Não brinque, meu amado, com o Senhor. A mão do Senhor, ela encontrará os seus. Aqueles que se dizem filhos do Senhor, mas vivem suas vidas em aparência do mundo. Aqueles que se dizem filhos do Senhor, mas as suas atitudes, as suas ações são de pessoas que não conhecem ao Senhor, são de pessoas pagãs. Em Lucas capítulo 16, versos 19 a 31, Jesus fala sobre um homem rico e um mendigo chamado Lázaro, onde esse mendigo comia das migalhas que sobrava do homem rico. Das suas migalhas ele se alimentava. Ambos vieram a falecer, ambos vieram a morrer. O homem rico se encontrou num lugar de tormento, num lugar onde o corpo pede, a alma pede para morrer, mas não a morte ali. Um lugar onde não há descanso, não há sossego. Um lugar de fato de tormento 24 horas, 7 dias na semana. Um lugar de eterno sofrimento. Era onde esse homem rico estava. Já o mendigo Lázaro estava no seio de Abraão, estava no lugar de descanso, estava no lugar de bem-aventurança, estava no seio de Abraão, num lugar de refrigério. Este homem rico então, olhando do outro lado, diz a Abraão: pai Abraão, tem misericórdia. Pede que o mendigo Lázaro molhe o dedo e me refresque a língua. Tamanho era o calor, tamanho era o tormento, tamanho era o sofrimento daquele homem rico. Diz: olha, pede para aquele mendigo Lázaro molhar o dedo, a ponta do dedo, e refrescar a minha língua, refrescar a minha boca. Abraão diz: não é possível isso. Então aquele homem rico diz: então pede para ele ir até minha casa avisar os meus irmãos. Eu tenho 5 irmãos lá. Pede para ele avisar eles, para que eles não venham aqui, para que eles mudem a vida deles, para que eles mudem as atitudes deles, para que eles se arrependam e não venham para cá. Pede para eles avisar, para Lázaro ir lá avisar eles. Abraão diz: não é possível. Eles têm a palavra do Senhor. Eles têm o Moisés e os profetas. Que ouçam a palavra do Senhor e se arrependam. Deus nos dá várias oportunidades de nós mudarmos, nos arrependemos. Enquanto nós estamos aqui respirando, Deus nos dá a oportunidade de obedecermos a sua palavra, obedecermos a sua voz e mudarmos a nossa vida, mudarmos as nossas atitudes. Porque amanhã ou depois pode ser muito tarde. Porque amanhã ou depois a correção do Senhor pode ser severa e não haverá volta. Unicamente porque não obedecemos a palavra do Senhor? Sim. Porque não ouvimos a voz de Deus, porque não ouvimos a voz do Senhor. Nós somos alertados, meu amado, o tempo todo a mudarmos as nossas atitudes, a mudarmos as nossas vidas, a nos arrependermos das nossas ações, a ouvirmos a voz do Senhor, a ouvirmos a sua palavra. Nós somos exortados pelo Senhor o tempo todo. Essa mensagem, essa palavra é uma exortação ao seu coração. Palavras de exortação nós somos postas pelo Senhor o tempo todo, a mudarmos a nossa vida, a mudarmos as nossas atitudes, a mudarmos o jeito, a maneira de agirmos, de vivermos. Vai de eu e você ouvirmos a voz de Deus e obedecemos a sua palavra. Não espere para amanhã, não espere estar num lugar de tormento,
para ir pensar em arrepender-se, para ir pensar em mudar a sua vida, para ir pensar em se entregar a sua vida ao Senhor, porque aí não haverá mais oportunidades, não haverá mais forma de voltar atrás, não haverá mais maneiras de reconciliar-se, mas que você e eu possamos mudar nossas atitudes. Não espere ser corrigido severamente pelo Senhor para ir pensar em mudança. A ordem do Senhor foi bem clara a Saul: acabe com os amalequitas. Saul não ouviu, não deu ouvidos à voz do Senhor. A ordem de Deus então foi bem clara a Saul através de Samuel: você não ocupará mais o trono de Israel. Não teve volta, não teve choro, não teve forma nenhuma de Saul voltar ao trono. Samuel saiu dali da presença de Saul e já foi até Jessé, atrás do novo rei que Deus iria levantar sobre Israel. A palavra do Senhor era uma só. Por isso, Deus nos dá a oportunidade hoje de nos arrependermos e mudarmos a nossa vida. Para terminarmos, o verso termina dizendo: e o atender melhor do que a gordura de carneiros. E o atender melhor do que a gordura de carneiros. Quando era feito o sacrifício, o animal era morto, o sangue era derramado sobre o altar, a gordura do animal era tirada, e essa mesma gordura do animal era derramada em cima do altar, era derramada em cima do sacrifício. Então, quando essa gordura era queimada, subia diante do Senhor como um aroma agradável. Em Levítico capítulo 3 nos mostra isso, que esse sacrifício, que essa gordura queimada subia diante do Senhor como um aroma agradável. E aí Deus então diz a Saul: muito melhor do que um sacrifício de aroma agradável, muito melhor do que um sacrifício agradável ao Senhor, é que se atenda à voz de Deus, é que se obedeça à voz do Senhor, é que esteja pronto a obedecer à voz do Senhor. Meu amado, muito melhor do que rituais ocultos, espirituais, é obedecer à voz do Senhor, é obedecer à ordem do Senhor. Deus está muito mais interessado na sua obediência do que nos seus rituais espirituais, do que os nossos rituais congregacionais, onde nos reunimos no culto, cantamos louvores, levantamos a mão, oramos, falamos com o Senhor, ouvimos sua palavra. Mas muito mais do que isso, o Senhor está interessado na nossa obediência. Muito mais do que isso, o Senhor está interessado naquilo que ouvimos e atendemos a voz do Senhor, a direção do Senhor para conosco. Deus está dizendo: Saul, muito mais do que sacrifício de aroma agradável, Deus está interessado em que se atenda à voz dele e obedeça a sua voz. Por isso, meu amado, é muito melhor obedecer a voz de Deus, é muito melhor obedecer a palavra do Senhor. Não espere o amanhã ou depois. Muito melhor do que os sacrifícios é a obediência à sua palavra, à sua voz, o seu direcionamento. Por fim, antes de Samuel sair diante de Saul, antes de Samuel, depois dessa palavra de repreensão que trouxe a Saul, Samuel mandou trazer Agag, o rei dos amalequitas. E ali, então, quando Agag recebeu a ordem de ir até Samuel, Agag achou que estaria salvo, Agag achou que escaparia da morte. Samuel então mandou chamar Agag. Agag estava ali diante de Samuel. Samuel pegou a espada e diz a palavra do Senhor que Samuel despedaçou Agag na presença do Senhor. Samuel fez se cumprir a ordem do Senhor. Nenhum era para viver, nada. Agag foi morto pelas mãos de Samuel, o profeta, coisa que Saul não fez. E a grande lição é para a nossa vida: a ordem do Senhor será cumprida, a palavra do Senhor será cumprida, seja diretamente por você ou não, mas que ela será cumprida, ela será cumprida.
Que Deus conduza o teu coração em obediência à palavra do Senhor, em obediência à voz do Senhor, em obediência aos princípios de Deus. Não espiritualiza as coisas para dar razão à sua carne, ao seu desejo, mas busque obedecer a voz e o direcionamento e a palavra do Senhor para a tua vida. Muito melhor do que sacrificar é obedecer ao Senhor. Por isso, é sempre melhor obedecer a voz e a direção do Senhor. Deus te abençoe. Eu quero orar por sua vida, por sua casa, por seu lar. Pai bendito, Pai amado, derrama a tua graça, derrama o teu cuidado, derrama a tua direção e a tua provisão sobre cada vida que está recebendo essa mensagem, essa palavra vinda do Senhor. Que o nosso coração, Pai, seja voltado em obedecer ao Senhor. Que nosso coração seja voltado em obedecer a tua palavra, a tua ordem, o teu direcionamento. Nos conduz e nos direcione em tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Meu amado, que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja convosco, seja com todos vós. Que Deus te abençoe. Uma semana extraordinária sobre a tua vida, sobre a tua casa. Deus te abençoe. Em nome de Jesus.